O advogado José Bueno Lima é o convidado dessa semana do Memória na TV. Ele pode ser apresentado como o parente e descendente do Coronel Oliveira Lima, a principal rua do centro histórico de Santo André. Ele pode ser apresentado como estudante em São Paulo, interno no Arquidiocesano de São Paulo. Pode ser apresentado como jogador de futebol, como advogado, como colega nosso no Diário do Grande ABC. Ele tinha uma coluna, a primeira coluna sobre a faculdade, sobre educação aqui no Diário do Grande ABC, no tempo do Nil Sela, foi o José Bueno Lima quem escreveu. Ele se formou em Direito, ele trabalhou na Prefeitura de São Bernardo, trabalhou na Prefeitura de Santo André. Hoje ele é um escritor, um cronista renomado do Grande ABC. Bueno, muito obrigado de você aceitar o nosso convite para bater um papo, para falar um pouquinho sobre a memória, a nossa memória, a memória de Santo André e do Grande ABC. Muito obrigado, Ademir, pelo convite. Eu tenho imensa honra de atender os seus chamados, porque eu considero como uma pessoa que merece todas as homenagens pelo trabalho que tem feito em favor da memória da nossa região. Esse trabalho é graças a vocês, graças a Antônio de Lima, né? O papai, o seu pai. Quantas e quantas vezes ele nos recebeu lá no apartamento dele para falar. Ele foi funcionário público, né? Trabalhou na Prefeitura de Santo André, no tempo da Prefeitura de São Bernardo. E ele, hoje ele teria 110 anos. Hoje, dia 20 de junho, completaria 110 anos. E o seu Antônio de Lima é filho de um antigo vereador chamado Antônio Joaquim de Lima? Perfeitamente. É isso? Perfeitamente. E o Antônio Joaquim de Lima, que faleceu em 1919, há 100 anos, deixou uma caderneta, é isso? Isso. Uma caderneta que nós estamos mostrando e olhando agora. A caderneta de nascimentos e óbitos Vila de São Bernardo. E ele escreve Vila com 2 L's, que era a gramática daquela época. E essa caderneta ficou com seu pai e agora está com você. Está comigo. Fala um pouquinho dessa caderneta. Veja bem, eu não conheci meu avô. Né, o seu Antônio Joaquim de Lima. Ele morreu em 1919 e eu vim à luz em 1937. Dele eu só conheci um irmão, o Manuel Joaquim de Lima, que morava ali na Gertrudes de Lima, que então é filho da Gertrudes, que é minha bisavó. Entende? Olha só, quer dizer, Gertrudes de Lima, nome de uma rua que vai dar na Coronel Oliveira Lima. Quase na Fernando Prestes. Na Fernando Prestes, que era a antiga Oliveira Lima. Interessante, né? Quando morreu Fernando Prestes, que era o presidente, o trecho da Oliveira Lima, que ia até a Casa Publicadora, passou a ser Fernando Prestes. Então é a Gertrudes de Lima, a rua do sindicato, né? O sindicato, famosa. E a dona Gertrudes de Lima, essa senhora? Não, essa daí é minha avó. A sua avó. Avó casada. Nós não temos a foto dela. Não temos. Da Gertrudes. Infelizmente. E eu não tenho poucos dados. Alguém me perguntou o que ela era. Infelizmente, eu não tenho nenhum dado para dizer. Eu acho que ela era uma senhora, mulher de político, de gente tradicional daqui da região, que acho que fazia benemerência, praticava esse tipo de coisa. Era uma senhora, acho que de vida normal. Agora, era tão benquista que ganhou o nome de uma rua. Né? De uma rua, sem dúvida. E é uma rua hoje... A Rua dos Bancos, a nossa a rua comercial, financeira, né? Fica atrás. Desculpa, a Senador Flá, é perfeito. Depois a Gertrudes de Lima, correto. É a rua que dos fundos do Carlos Gomes. Isso mesmo, do museu. Dos fundos do museu, né, da cidade, a rua famosa, que vai dar lá no Ipiranguinha. Perfeitamente, é onde ela acaba ali na cooperativa da Ródia, a rua que é na perimetral. Certo, né? Perfeito, a antiga cooperativa ABC. Então, como eu estava dizendo, a única pessoa que eu conheci
Foi um irmão do Maneco. Antônio, esse Maneco Teco. Esse era Teco, era apelido dele, era Teco. Maneco Teco, apesar de ser mais ligado à minha, porque os Teco eram mais daquele pessoal de Ribeirão Pires, da Fazendinha, do Coronel Oliveira Lima, entende? Quer dizer, o apelido familiar Teco. Teco. Vai se saber por que Teco, né? Mas Sei de qualquer lá, forma, Teco. Os antigos falavam, não, o sítio dos Teco. Dos Teco, Tá é certo. muito conhecido. E ele né? conseguiu escrever, ele abriu, parece que em 1904, 14. E ele consta aqui, parece que já é uma segunda cópia né, disso aqui. Então acho que antes ele já estava havia escrevendo. Né? Porque, infelizmente, eu não tenho aqui a data do nascimento dele. Sei que ele morreu em 1919, ele morreu em... Antônio Joaquim de Lima faleceu em 5 de julho de 1919. Entende? E quem Então, fez esse registro foi uma das... Já foi uma das filhas dele, a irmã do meu pai, que eu conhecia, a Elisa. A dona Elisa. Dona Elisa, que é casada com Madela, Carlos Madela, e ela quem assumiu aqui Então você vê, né, doutor Bueno, a dona Elisa e o Antônio Joaquim de Lima nos deixam uma lição. A importância do registro, né, particular, né? Olha, uma caderneta, quantas informações. Tem né, todos os filhos, o nascimento de todos os filhos. E ele aqui chegou a... Ele chegou a escrever a morte de uma das filhas, Augusta, que se casou em 23 de dezembro de 1916 e faleceu no dia 30 do mesmo dia do mesmo ano. Ficou ela casada somente uns 15 dias. 20 dias. Quer dizer, um registro triste. Triste, né? Mas ele colocou. E aqui fala que quem faleceu também, de acordo com ele, foi o pai, que era casado com a Gertrudes, que faleceu no dia 2 de julho de 1899. Então era no século XIX. A gente não pode nem falar século passado, né? Não pode. É o anterior aí do século XIX. É interessante. Agora, vamos mostrar então o nosso escrivão. Isso. Uma fotografia dele. Dele com os filhos. Com toda a família, né? Tá aquele magrinho, usava um cavanhaque, colete, né? Vamos identificar quem é possível? Sim. Ele está com a esposa, né? Ele está com a esposa, que é Laurinda. A Laurinda era de uma família tradicional de São Bernardo. São Bernardo. Era do Serafim Bueno. Perfeito. Que era onde hoje é Eti, Lauro Gomes. Eles eram donos de toda aquela... E tinha um filho um irmão um irmão dela, que ele era uma chácara, ele criava porcos e vendia na feira. Era esse meu tio, né? Tio-avô. E é um caso interessante. Quer dizer, ao lado do Paço Municipal de hoje, havia uma criação de porcos. No comecinho da Vila Baeta. É isso mesmo. Tá certo. É isso mesmo. Então tá, o casal, né? O casal, a Laurinda, e aí então tem os filhos. Aqui ao lado dela, do lado esquerdo, quem vê, é uma nora dela, casada com o Alfredo, que é o irmão mais velho do meu pai, que está logo atrás dela. Certo. E do lado dela, um pouco menor, é o João de Lima. Aí depois nós temos o Maneco da Vila, Manuel de Lima. O Maneco da Vila. O Maneco da Vila, pai do Tito, do João Lima. Tito Lima foi, né, as novas gerações, um grande jornalista. Repórter social da... Ele fazia o que faz o Amaury Júnior hoje. É isso aí, falou tudo. Saudades, né, do Tito Lima, né? Essa moça aqui é a moça que casou-se e logo após veio falecer, Augusta. E logo após ela vem o José Bueno de Lima.
o seu... Que eu hoje deveria ser chamado José Bueno Lima sobrinho. Verdade. Mas ele já estava morto, então não ia... Não tinha problema. Não ia, Então aí ele faleceu e eu creio que, não sei bem da história, mas eu creio que foi uma homenagem para ele, porque nasci justamente um dia, não é na mesma data, mas ele morreu um dia depois do meu aniversário, mas não na mesma data. Claro, claro. Ele faleceu. E depois vem a tia Elisa, que assumiu a escrituração da família. A tia Elisa que até registra o falecimento do irmão. Do irmão Manuel. Que está na cadernetinha. Está na cadernetinha. Aliás, de todos, viu? De todos eles. De todos eles ela faleceu. Do Alfredo. Agora, esse pequenininho que está entre a dona Laurinda e o Antônio Joaquim de Lima, esse é meu papai. É o Antônio de Lima, o nosso saudoso funcionário da prefeitura. E a gente vai passar um outro documento dele, que é a certidão, né, de a primeira comunhão. Descreve para a gente a data, doutor Bueno. Olha, è scritto in italiano. Ricordo della prima comunione di Antonio di Lima fatta nella chiesa di San Bernardo il 26 di marzo del 1918. Ou seja, há 101 anos ele fazia a primeira comunhão. E o vigário, sabe? Não. Francisco Navarro. Poxa vida. Nome de uma rua famosa. Vamos deixar um recado para o prefeito Orlando Morando? Pois não. Olha, Francisco Navarro era nome de uma rua, de uma travessa da Marechal Deodoro, junto ao campo do Esporte Clube São Bernardo, que está voltando a jogar agora, né? Uhum. Com a construção pelo prefeito Pinotti, Geraldo Faria Rodrigues, da via marginal ao córrego Santa Terezinha, foi dada uma homenagem, justa homenagem ao... Padre Francisco Navarro. Não, aquele arquiteto urbanista, Prestes Maia. Só que o Prestes Maia, ele pegou a rua Francisco... Hoje não temos mais a rua Francisco Navarro. Ele foi muito importante. Seria importante, sabe, fazer um registro, pelo menos aqui se chamou, né, Francisco Navarro, uma homenagem ao padre que está aqui. Se não está nome de rua, está aqui na certidão. Está na certidão dele. De 1918. 18, olha só. 26 de março de 1918, do seu Antônio de Lima. Antônio de Lima, que guardou também, e está com o filho dele, o certificado de reservista, aqui o rostinho dele. Né? Esse aqui tem a data interessante, é data de 14 de outubro de 1938. É um pouco antes de eu, um pouco depois antes de eu fazer um ano. Ele foi registrado lá como certificado de reservista de terceira categoria. Antônio de Lima, filho do Antônio Joaquim de Lima e da dona Laurinda de Lima. Do Serafim Bueno. Né? Isso. É interessante que nós temos em São Bernardo um botânico, trabalhou no setor de parques e jardins. Como é que é o nome dele? É Serafim Bueno. Tem um rapaz que trabalhou no departamento de obras, o Eduardo Serafim Bueno. Eu não sei se foi o Eduardo ou o irmão dele, esse que trabalhou no Parques e Jardins, é um engenheiro agrônomo. Ele está fazendo um levantamento do Serafim Bueno. Esse programa, a gente até faz um convite para o Dr. Serafim vir aqui no programa mostrar como é que está a pesquisa. E a gente repassa essas informações, essa fotografia interessante. Eu gostaria até de conhecer nesse meu possível... Tem o Eduardo e um... Eu não sei se é o mesmo, acho que não é Eduardo. Não, o Eduardo era mais na área... idade. Tá. Esse deve ser mais novo. Certo. Deve ser mais novo. Tá. Então eu gostaria de conhecê-lo porque deve ter algum registro da minha... Pronto. Minha tá avó. Vendo? Olha. A Laurinda. E quem sabe até da Gertrudes, não sei. Porque é mais da sua parte, aquela parte. Já é do Serafim Bueno. Agora, uma outra fotografia, doutor,
A gente chama de Bueno, mas é mais conhecido como Lima, o Lima do futebol, né? Lima, isso. Essa foto aqui é muito legal. Essa foto aqui é muito interessante. É um jogo, provavelmente, entre equipes da prefeitura, né? O Clube Atlético Municipal versus Departamento. Em junho de 39. Olha, no campo do 1º de maio. O seu Antônio de Lima guardou. Será que o pessoal sabe onde ficava o campo do 1º de maio? É isso aí. O campo ficava entre as ruas Brás Cuba e Luiz Pinto Flacker. Da famosa Biquinha. Da Biquinha. E também tinha limites com a Campos Sales e a General Glicério. Era aquele quadrilátero. Olha, talvez um dos mais valorizados hoje da cidade, tinha um campo de futebol. Então, o que eu acho uma pena, a memória, a falta da memória que é tradicional, a não ser o Paladino, que é você. Não, tem muita gente. Mas a falta da memória de não se colocar. Ali é um espaço que poderia até hoje ter era bonita a nossa Biquinha lá. Era uma coisa bonita. E hoje passa despercebido, ninguém sabe onde era. Graças ao artista plástico Vibian, ele fez uma tela maravilhosa. Tá bom, não precisa, a água está contaminada, não dá para. Mas deixasse a biquinha, né? Deixasse a biquinha, não fazia mal a ninguém. Só mesmo se tomasse a água. Bom, ainda na sequência do legado do seu Antônio de Lima, temos essa fotografia, provavelmente. Conta para nós. Essa e eu estou vendo aqui o professor. Professor, isso mesmo. Aqui, esse jantar, eu não posso dizer qual seria a homenagem. Eu sei que nessa foto eu tenho uma satisfação muito grande, porque aqui eu vejo, além de meu pai e minha mãe, eu vejo também esse meu irmão, Sebastião, que era logo acima de mim. O primeiro? Esse primeiro aqui é o Sebastião, está com um pedacinho de frango na mão. Ah, que gostoso. Ao lado do seu Antônio. Sem dúvida deve ser no frango com polenta isso aqui. Era um espaço bem, na época, bem simples, né? E eu vejo aqui o casal Dr. Galante, professor Galante e a dona Terezinha, esposa dele, era uma senhora muito bonita, e aqui o prefeito, né? Que foi prefeito, não sei se à época ele não era o prefeito naquela época, não, de forma alguma. Me fala o nome da mamãe. Adelina. Dona Adelina. Ela tinha filha de italianos, né? Scalise. Scalise, tá. Família Scalise de Lima. Tá. Dona Adelina, saudosa. Tá bom. São coisas... Esse senhor em pé não dá para não sei, ele deve ser um garçom, eu creio, viu? Não sei se... Olha, não sei. Tá bom. Se seria fotógrafo também. Ele está com uma garrafa na mão. Está com uma garrafa, tá com uma garrafa. Bom, o menino José Bueno Lima nasceu em Santo André. Nasci em Santo André, na rua Guilherme Marconi, 193, na Vila Assunção. Vila Assunção, minha saudosa Vila Assunção, que eu prestigio muito quando escrevi muita coisa a respeito dela. É um bairro que ficou na minha memória. Lá que você começou a jogar bola? Sim. Esse meu irmão Sebastião, que você viu nessa foto anterior, certo. Ele era um bom jogador também. E 5 anos mais velho que eu. E aqui é uma das primeiras fotos suas como jogador de futebol? Não, mais ou menos, sim. Porque isso aqui foi em 1952. Eu estava com 15 anos. Né? Você é o primeiro? Não, aqui eu sou o terceiro. Tá. Lembra dos colegas? Esse daqui, ele é filho de um antigo promotor, professor de direito, Pedro Pereira Barbosa. E esse chamava Pedrinho.
O que está com o gorro? O gorro é um mineiro de Uberaba, William. William. O Lima, que na época ninguém conhecia pelo nome, era Baltazar. É mesmo? Baltazar. O Cabecinha de Ouro estava fazendo um maior sucesso. Por causa disso. Eu fazia muito gol de cabeça. Aqui é um goiano, porque o ABC, o Arquidiocesano era um reduto de toda do Brasil inteiro. É um time do Arquidiocesano, onde você fez. Aqui é dos submédios, era um pouco acima dos médios já. Então, era gente de todo o Brasil estudava lá. Então você vê, paulista, mineiro, paulistano, mineiro, paulista, goiano, índio e paranaense de Londrina, Durães. Então, e que campo que é esse? Do colégio. Do colégio. Do campo de terra. Dizer, aí o esporte e aqui... Aqui já vem Aqui é o coral do Colégio Arquidiocesano, que tinha como regente um saudoso professor, irmão marista, porque o Arquidiocesano os irmãos maristas eram quem fazia, eram os professores, diretor, a irmandade era dos irmãos maristas. Esse era Ático Rubini, era um professor, além da área da parte musical, do canto orfeônico, ele era um excelente professor. Quer dizer, aí era o coral e aqui a fanfarra. E aqui temos a fanfarra, que já era dirigida por esse irmão marista aqui, pequenininho, o apelido dele era Zé Pequeno. Porque, Zé Pequeno? Aí tem a musiquinha do Zé Pequeno, né, música de carnaval que a gente lembrava. Ganhou o nome. E esse aqui era o irmão, era o diretor-geral do colégio. O apelido dele era Lambari. Mas não podia falar. Lamba, a gente chamava ele de Lamba. O Arquidiocesano era um colégio rígido? Nossa, eu devo, olha, aí eu vou fazer uma confissão. Eu devo, o quanto eu sei, eu tenho assim de cultura, eu devo muito ao Arquidiocesano. Porque era um colégio rígido, a descendência do colégio era francesa, né? Era um colégio de origem francesa. Então, era um colégio muito rígido. E hoje eu prezo, porque eu vejo assim, em conversa com uns amigos, assim, eu vejo que o quanto eu obtive de conhecimento graças ao Colégio Arquidiocesano. Onde você fez quais os... Ginásio e colegial. O antigo científico. Fiz os dois. Eu saí do colégio do Arquidiocesano. Não, saí daqui do primário, do grupo escolar. É mesmo, no museu? Do museu. E em 1950 foi a nossa formatura ali. Mas eu tive que sair 2 meses antes de ir para o colégio para garantir vaga. Então eu acabei o ano de 50 lá. Mas eu tive que vir prestar os exames finais aqui. Do grupo escolar. Do grupo. Então, eu imagino a emoção sua quando entra no museu, né? Nossa Senhora. Volta no tempo. Nossa, veja. Mas o Arquidiocesano tinha os seus momentos de descontração. Sim, eu acho que está justificado nessa fotografia. Então, que foto é essa? Essa foto aqui é interessante porque é um costume, assim, não sei se... É interessante. Eu acho, aqui é um lance de uma comemoração de um aniversário de um componente das mesas de refeição, porque sempre sentávamos, o grupo de 8 sentávamos sempre na mesma mesa, o ano inteiro. Mudava no outro ano, porque às vezes vinha novo, mas durante um ano eram sempre os mesmos. E quando um fazia aniversário, a gente descia do nosso dormitório, lá para onde se vestia, tal, a gente vinha vestido com uma roupa, esse aqui era o uniforme do colégio, já mais assim com a borboleta, outros bem lá arrumados. Onde fica o Arquidiocesano? Fica na rua Domingos de Moraes. Na Vila Mariana. Em frente hoje é a estação
Ana Rosa. Santa Cruz. Santa Cruz, certo. Estação. E Domingos Moraes, por coincidência, foi casada com uma lima da nossa árvore. Poxa vida, olha só. Isso aí, quem tem um trabalho muito bonito de árvore genealógica é o Russinho, Antônio Russo Neto. Lá nosso Vamos colega trazer o Russinho para falar com a gente? Ele deve ter muita olha, história, hein? Nossa. Russinho, olha aí, ó, é o seu primo, né? Primo casado com uma prima meio afastada, mas é... Russinho, vem aqui conversar com a gente, contar essa história, complementar tantas informações que o doutor José Bueno não está passando. Você vê, ele que pesquisou essa e descobriu que a esposa do Domingos de Moraes, uma rua famosa em São Paulo, é do tronco dos Oliveira Lima, do coronel famoso. Tá bom. Aí. A gente está fazendo alguns cortes assim, na história do... Mas aqui, então, continuando, a gente festejava o aniversariante da mesa com uma pizza que a gente pegava numa padaria em frente ao colégio, a padaria SP. Hoje não existe mais. Não tinha metrô, não tinha nada. Não tinha nada. E tem um bolo chegando aqui também. Pode ver. Que legal, que joia. É muito interessante. São então, coisas, é uma foto da década de 50? 53, 54, por aí. Aí a gente dá um salto para 1992. 1992, tão perto, mas já olha quantos anos, né? Celebrou-se em São Bernardo o primeiro centenário de instalação da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. E houve uma preocupação muito grande da atual Câmara Municipal. O presidente era o saudoso Antônio Bonfilho, né? De lembrar essa data e homenagear os antigos vereadores. Um desses antigos, quem? O Antônio Joaquim de Lima, né? É o avô. O seu avô, cujo filho, o caçulinha Antônio de Lima, foi o representante. Isso. E esteve lá nesse dia, recebeu o diploma, assinado, olha só, gente, pelo presidente de honra desse movimento, o saudoso Higino Batista de Lima, que também é um Lima. Né? Assinado também pelo saudoso presidente executivo, olha, Conrado Bruno Coraza. Também e pelo presidente da família antiga, São Bernardo. E o Antônio Bonfilho. E o papai guardou o diploma. O Higino de Lima era mais da linha do coronel. De lá dos... Eu acho que ele era neto. Ele era bisneto. Bisneto do coronel. Bisneto do coronel, E eu creio que o coronel ou era primo ou irmão do meu bisavô. Eu precisava ver com o Russinho. Com o Russinho. Olha lá, Russinho, olha o compromisso aí. São coisas que a gente guarda com grande carinho, né? Doutor Bueno, eu gostaria que o senhor, olha, Antônio de Lima, filho do vereador Antônio Joaquim de Lima, e Antônio de Lima, representante da família. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, o advogado, né, a sua carreira no funcionalismo, mas hoje você é um membro da Academia de Letras da Grande São Paulo, né? E você tem vários livros publicados. E o Bueno escreve muito bem, as crônicas são maravilhosas. Muito obrigado. Eu queria que você falasse dos seus livros, que você falasse da sua carreira de cronista, como que... tem alguma coisa a ver dos tempos que você era do New Seller, que você já escrevia? Olha, eu acho que... Você sempre gostou de escrever? Eu sempre tive uma boa redação, desde do tempo de primário. Do grupo escolar. Minha letra era muito boa e eu tinha facilidade de escrever. Isso comprovadamente desde do primário. E isso foi, acho que, assim, sendo um alimento que foi cada vez mais me deixando mais ligado e chegando até a literatura, né? Então eu, após a minha, a formatura foi, a minha aposentadoria foi muito antes ainda, porque eu comecei mesmo a escrever, foi por volta de 1908, 2008, 2009.
E ali, então, é uma consequência, porque os meus trabalhos na prefeitura, em redação, eram muito elogiados. Então, e foi uma consequência. E como me restava um tempo a mais, eu comecei a pôr no papel as minhas lembranças do tempo de garoto, que eu acordava com os apitos das fábricas de Santo André, a Ipiranguinha, o Conac, coisas que eu guardo com muita boa recordação até. E aí então eu passei a escrever e foi se avolumando. Eu falei, poxa, vamos eternizar esse tipo de coisa, né? Vamos deixar para os meus netos e meus descendentes alguma coisa que eles possam falar do seu avô, bisavô e mais demais. Então eu escrevi um primeiro livro, que é Um Passado Sempre Presente. Eu recordo muita coisa da minha época de criança, com crônicas, e também entremeados por algumas viagens que também me deixaram assim com grandes recordações. E também, aí terminado esse, logo depois eu achei por bem colocar também como publicado era um passado sempre presente, como se fosse hoje, o segundo. E depois, mais tarde, um pouco, ali por 2011, era Crônicas e Contos de um Saudosista. E eu tive a felicidade também, em março de 2012, 2013, a ingressar na Academia de Letras da Grande de São Paulo, que me honra muito. Ela está situada em São Caetano, mas ela tem abrangência por todo o ABC e Grande São Paulo. É uma academia simples, mas de gente interessante, gente muito ligada à cultura. A nossa presidente, a Maria Zulema Cebrián, é uma escritora de porte, ela é muito boa e tem levado com bastante êxito a nossa academia. E eu, então, aqui também gostaria então de demonstrar essa minha satisfação de pertencer à academia e dar um abraço em todos os meus colegas de academia. E fica o convite, olha, está aberto a doutora Zuleika, né? Uhum. E aos demais membros. Maria Zulemar. Né? Está aberto o nosso programa de memória, porque há uma produção muito grande. Vocês publicam, né? Publicamos, anualmente tem uma revista chamada... me foge o nome. Eu também sempre recebo. Mas são os registros do que aconteceu durante o ano, com crônicas, com trabalhos, com poesias, com tamizes. Tamizes, muita gente pergunta, o que é tamizes? Tamizes é uma espécie de peneira. Então é um resultado de uma coisa que foi peneirada, entende? O nome um nome assim bem sugestivo, né? Então a gente sempre fala, né, doutor Blanqui? E também esse ano aqui, o ano passado, nós publicamos uma antologia. Também aí já em forma mais de livro, porque a revista é um pouco mais de dimensões mais elevadas, né? E também tem esse trabalho nosso também, originado dos acadêmicos, né? Essa antologia que está muito bem, muito boa, muito bonita. A gente sempre fala assim que o ABC
fabrica automóvel, né? Produtos químicos, petroquímicos, móveis, perfumes, alimentos, mas também faz literatura, faz memória, né? E a academia é uma prova disso. Eu vejo assim um outro ponto que a gente poderia... falta um pouco para a gente um interesse maior do poder público. São Caetano até que dá a sua contribuição. Nós temos a sede lá, nós recebemos anualmente uma verba. Então São Caetano prestigia a academia. Agora, os outros municípios, eu não sei se também falha da nossa parte de não procurarmos muito assim, obter esse tipo de coisa. Mas o que eu sinto aqui em Santo André, por exemplo, não há um movimento da parte cultural da cidade de incrementar mais a participação de escritores da cidade. Estou falando já de Santo André. A gente, até um bom tempo atrás, tínhamos uma vez por mês um encontro na Casa da Palavra, chamava-se 4 Dedos de Prosa. Nesse momento havia um encontro entre os escritores daqui. Era uma coisa que dava uma satisfação de ter esse tipo de contato com os colegas, com os companheiros de literatura. Porque a academia, ela começou em Santo André. Começou em Santo André. Foi obrigada até mudar para... O presidente, Santo Andréense, pertencia a uma outra academia, né, que foi... Dom Jorge fazia parte. Andréense, Academia Andréense. Tinha o advogado de Santos Abreu, Haroldo Santos Abreu, um excelente. Eu tenho um livro maravilhoso dele. Né? Então, Ademir, você me desculpe, mas eu poderia te pedir uma coisa? Claro. É o seguinte, eu vejo todo dia na sua coluna, porque o diário, para mim, começa pela tua coluna, né? Obrigado. Então, eu vejo lá, você transcreve alguma coisa de crônicas do Guido Fidelis e do Lourenço de Aféria. Acho que você poderia dar mais uma espécie de maior coisa, também utilizando nossos... Questão fechada. Olha, aquele livro do Orlando Lacorte, para mim, aquela poesia dele, do Rio Tamanduateí, é lindo. Nossa Senhora, coisa que me enche. Então a gente assume publicamente esse compromisso. Né? A ideia original era colocar as crônicas na própria memória, mas não caberia. É muito grande. Mas hoje nós temos, né, o Facebook. Então a gente vai fazer isso sim. E eu vou fazer, diante do seu pedido, um pedido para você. Vai me passando, já temos o Haroldo de Santos Abreu, tem o livro maravilhoso, que nasceu até do empenho do professor Alexandre Takara, quando ele era diretor de cultura, tal, ele reuniu aquele material. O livro do Orlando Lacorte e tantas coisas mais. Vamos em rodízio publicar essas crônicas, sim. Seria total. Já está assumido isso. Assumimos esse isso compromisso. Vai no seu... A gente faz a chamadinha, como a gente tem feita do Lourenço de Aféria e do Guido Fidelis, e vamos fazer também dos demais, né? No início, na apresentação, a gente conta um pouquinho da história de cada um deles. Há um trabalho, olha, de quando você estava antes ainda, você estava no grupo escolar, 48, 49, foram 2 volumes daquele pessoal antigo, os cronistas da época. A gente tem esses livros que me foram doados por Walter Bevilacqua. Walter Bevilacqua é uma pessoa também. Que também tem um livro. E o nome dela, né? Ele escreveu um livro. E o nome dela? Na capa está o Cine Carlos Gomes e uma moça, né? É um livro muito interessante. Não sei se foi o Walter Bevilacqua, meu Deus do céu. Eu prometo na coluna dizer, né? Publicar, vamos. O ABC também é literatura e história. Bueno,
Muito obrigado de você Eu que vir, agradeço. né? Eu O espaço está aberto. Olha, para mim foi uma enorme satisfação estar aqui presente nesse bate-papo. A satisfação é toda nossa sempre. Isso sempre serve para divulgar a nossa literatura, a nossa memória, que isso é um assunto que me atrai muito. Viu? O Diário do Grande ABC, 60 anos de história, abre espaço para a Memória na TV. Semanalmente, o nosso programa. Sempre um entrevistado do porte de Dr. José Bueno Filho. Nós somos colegas desde da prefeitura lá atrás. Na semana que vem, mais um convidado. Abril, aniversário da cidade. Vamos falar um pouquinho dessa cidade maravilhosa que é Santo André, dentro do maravilhoso Grande ABC. Então, até a semana que vem.